Rota do Turismo apresenta Fala Mulher. Aqui tem turismo, cultura, sabor e tradição. Apoio cultural Rotary Clube de Ribeirão Preto, Califórnia. Associação de Comunicação do Turismo Brasileiro. Contour Sertãozinho e Grupo Mulheres do Brasil. Fique ligado na próxima atração. Olá! Hoje a Rota do Turismo tem a grata satisfação de trazer um caso de superação. Nós vamos estar conversando hoje com o Dr. Nelson Gava, ele que é um professor também e doutor na USP de Ribeirão Preto. Ao mesmo tempo, nós estaremos conversando com uma das voluntárias do Grupo Mulheres do Brasil, e também ela, que é associada da Associação de Comunicação do Turismo Brasileiro, Kelly Bernardo. Muita gente vai se lembrar, quando eu falar esse nome, de uma campanha que nós fizemos, ela que tinha um problema assim na perna dela, mas mesmo com todo o problema, ela era uma menina muito alegre, muito efusiva, e ela nunca deixou ninguém ficar na depressão. E ela mostrava: se eu consigo, você também consegue. E isso ela foi nos trazendo como exemplo. Há uns 2 anos, depois ela vai explicar melhor, nós fizemos uma campanha para ela estar amputando a perna dela. E quando muitas pessoas achou agora que Kelly vai desistir, ela renasceu das cinzas. Digo que é a nossa verdadeira fênix. E hoje ela está sendo uma das primeiras mulheres a estar fazendo uma ela está fazendo parte de um projeto que é a USP, que tem a liderança do Dr. Nelson Gava, que é a Osteintegração. O que é isso? Quem vai nos explicar é o próprio Dr. Nelson. Seja bem-vindo à Rota do Turismo, porque aqui a gente fala de turismo com acessibilidade. Boa tarde, prazer falar com você, prazer falar com vocês aí da audiência também. Então, como a Adriana já comentou, meu nome é Nelson, sou médico assistente aqui do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e nós temos um projeto, chama PRONAS, é um projeto do Ministério da Saúde, que o projeto ele é dedicado para pacientes com deficiência física mesmo. Então, o projeto científico que a gente desenhou aqui, eu em conjunto com o professor Edgar Engel, para os pacientes amputados, nível do fêmur, no meio da coxa, ou na tíbia, que é na região da perna, poderem, principalmente os que têm dificuldade no uso da prótese. Então, muitas vezes, a prótese convencional ela é com encaixe, né? E aí, quando você faz o encaixe, muitas vezes o paciente engorda, emagrece, ou pelo próprio atrito com a pele machuca, causa feridas, ou o coto às vezes é um pouco curto e a prótese não adapta bem, o paciente acaba tendo dor, desconforto e muitas vezes deixa de usar a prótese, né? E então a ideia é que há algum tempo isso já existe, que é a colocação de um pino dentro do osso, e esse pino dentro do osso ele vai sofrer uma integração com o osso, por isso o nome é prótese osteointegrada, e ele fica com uma parte desse pino para fora da pele, da onde tem o coto da amputação, seja no meio da perna ou no meio da coxa, dependendo do nível. E por esse pedaço que tem fora, a gente acopla a prótese que a paciente já usaria com o encaixe. Então, o principal é eliminar o encaixe externo, que muitas vezes causa dor e dificuldade, os pacientes deixam de usar a prótese por dificuldade. E a ideia de fazer a osteointegração é melhorar a qualidade de vida e a gente avaliar, né, o quanto que ele consegue caminhar mais, o quanto que ele consegue, quando fica sem dor, o quanto que ele aumenta a força,
e estamos tendo bons resultados com esse projeto, tá? A previsão pelo projeto são 30 pacientes que a gente pretende operar. Inicialmente, a ideia seriam fazer 15 pacientes com amputação transfemoral e 15 pacientes com amputação transtibial, ou seja, 15 na coxa e 15 na perna, né? Nós temos muito mais candidatos de pacientes transfemoral porque eles têm mais queixas, porque no nível da coxa é mais difícil adaptar a prótese. Então, eu já até operei 10 pacientes até agora, 8 deles foram amputação transfemoral e 2 só transtibial. Eu ainda tenho vaga para os pacientes que queiram conhecer melhor o projeto, ver se faria sentido para eles, tal. É tudo patrocinado pelo Ministério da Saúde, realizado no Hospital das Clínicas, via SUS. E O meu quantas vagas o grande... senhor tem, doutor? Ainda existem, para transtibial, ainda eu tenho pelo menos 10 vagas, tá? Pode Mas se ser... aparecer mais, eu não consegue também? consigo... eu não consigo operar mais do que 30 nesse momento, porque é tudo controlado a verba do Ministério Público pelo projeto que a gente desenhou e escreveu e no prazo que a gente tem. Mas o que pode acontecer? Se a gente atingir o número de transfemorais, que esses eu já tenho até espera, na verdade, né? A gente pode chegar na conclusão que nós vamos operar mais transfemorais, a gente faz uma modificação no projeto para eu contemplar mais pacientes amputados, entendeu? Agora, se tiver mais pacientes com transtibial que ainda não conhece, não chegou para a gente, é interessante, um dos grandes coisas que a gente queria fazer a divulgação é para realmente essas pessoas tenham acesso a essa informação. Muitas vezes tem amputação ao nível da tíbia e não está tão bem adaptada à prótese. Para o paciente que está extremamente adaptado, que vive muito bem com a prótese, não é tanto o intuito, porque é uma pesquisa para tentar melhorar a qualidade de vida mesmo, tá? Há Existe muito limite de tempo... idade, doutor? Por exemplo, pode ser criança, jovem, adulto ou não? Perfeito. Existe uma Não que restrição. exista um limite para fazer essa cirurgia, mas no projeto, sim. Como é um projeto de pesquisa, acima de 18 anos e até 75 anos, tá? Perfeito. Vocês aí na Pontuando, USP, vocês têm um número de mais ou menos de pessoas amputadas. sim, Vocês já entraram em contato com esses pacientes ou sim, a gente pode estar fazendo isso através da mídia? as duas coisas. Aqui nós temos um ambulatório de pacientes amputados, e aqui o HC, inclusive, ele fornece a prótese, né? Tem uma oficina de órteses e prótese. Então, a gente conversa com os pacientes daqui e alguns têm um pouco de receio ainda, estão numa fase, às vezes é um amputado recente, ainda nem conseguiu, porque não é para quem acabou de amputar, é para quem já teve dificuldade, alguma dificuldade com o uso da prótese. Né? Então, muitos pacientes vêm daqui e alguns pacientes que ficam sabendo do projeto, nós já operamos pacientes de várias partes do Brasil, que vêm para cá buscando essa alternativa e todo mundo é candidato desde que preencha esses pré-requisitos. E o principal é 15 a 75 anos, 15 ou 18? 18, me desculpa, 18 a 75 anos, e porque não está liberado o projeto para crianças, tá? Porque até está E, em fase de crescimento e se coloca um pino, dá problema mais tarde ou não? na verdade, isso é uma outra fase, né? Essa fase inicial, que é para iniciar essa técnica aqui, qual que é o objetivo do nosso trabalho? O objetivo do projeto é mostrar ou conseguir provar que a osteointegração é uma ótima solução para os pacientes que têm dificuldade no uso da prótese, certo? Então, a ideia é, se a gente operar esses 30 pacientes e tiver um ótimo, por enquanto nós estamos tendo resultados muito bons com pelo menos 11 já operados. Se a gente mostrar, continuar nessa progressão, a ideia é mostrar para o Ministério da Saúde que é uma ótima técnica e implantar essa tecnologia no SUS, porque ela não é disponível no SUS esse procedimento ainda, entendeu? Essa que é a ideia. E a Qual gente que é a transforma. diferença, por exemplo, dessa técnica que vocês estão inserindo agora de uma pessoa que só recebe a prótese? A diferença de preço é muito alto?
Por isso que até então o governo não liberou? Ou não? Não, é porque é uma técnica nova. Existe, isso Entendi. começou a ser feito É há um muito pouco. lançamento, então. É por isso que está em fase de pesquisa. A ideia é que o professor Marcelo, da região do Recife, que trouxe essa técnica da Europa para cá, ele foi para lá, aprendeu a técnica. Nós não tínhamos até pouco tempo uma prótese para fazer a osteointegração. Aí uma empresa em São Paulo desenvolveu essa prótese, já tem registro na Anvisa, está pronta para ser utilizada. E a nossa é a primeira pesquisa que visa mostrar, porque as pessoas fazem o procedimento, mas a gente, olha, eu acho que é muito bom, parece que está dando certo, mas a ideia é a gente ter uma comprovação científica. Então, a gente até em parceria com o professor Marcelo veio para cá, fez a primeira cirurgia com a gente, comigo e com o professor Edgar, e a ideia é que agora a gente fazendo o projeto consiga provar cientificamente que é uma ótima técnica. Aí sim a gente consegue transpor isso e fazer uma solicitação para que isso seja implementado. A prótese ósseo integrada em si, ela tem um valor que é alto, não é barato, mas pelo outro lado, para o paciente, ele vai eliminar o encaixe, o liner, que tem validade, que a cada, muitas vezes, Qualidade de vida, doutor. isso, ele é caro, o paciente gasta com liner, gasta com encaixe. E uma vez feita a cirurgia, nunca mais ele vai comprar um liner ou um encaixe novo, entendeu? Essa aqui é a outra. Então, apesar de se você inserir um implante que tem um custo, a longo prazo isso vai ter economia, provavelmente. Mesmo colocando no SUS para o SUS, porque o SUS tem que fornecer esse encaixe, tem que fornecer esses liners. E, como é periodicamente, acaba gastando muito, entendeu? Eu diria que além da economia da troca da prótese, também tem de cicatrização e machucados, porque vira e mexe a Kelly reclamava. A minha perna machucou. E ela, como ela trabalha, ela tinha que ficar afastada do trabalho. Então, quer dizer, é um ciclo que vai enrolando o outro, né? Exatamente. A indicação principal é essa: pacientes que tenham, que são amputados e tenham dificuldade, dor ou incômodo com o uso do encaixe da prótese. A gente elimina o encaixe e essa prótese vai direta no osso. Esse é o principal objetivo. E o que é muito interessante, que acabou sendo uma coisa secundária, é que os pacientes que estão usando a osteointegração, como o pino é inserido dentro do osso, eles voltam a ter uma sensação que chama propriocepção. Eles sentem melhor o solo, onde eles estão pisando, não com a sola da prótese, obviamente, mas é uma informação transmitida direto para dentro do osso. Isso melhora a marcha, melhora o equilíbrio, melhora, diminui as quedas. Então, é uma coisa também que acaba sendo um ganho secundário muito interessante que os pacientes comemoram sempre. Sempre se teve muito medo dessa técnica pelo risco de infecção, por ficar com o pino para fora. Então, a gente também tem que avaliar esse risco. Até o momento, não tivemos nenhuma infecção séria que precisasse tirar, porque é o que muitas pessoas chamam de rejeição. Na verdade, não é rejeição, é a prótese infectar. Mas tem uma técnica bem específica para fazer a limpeza da região do furinho onde sai o pino. A gente fornece o material que precisa ser utilizado e estão indo muito bem. Não tivemos nenhum caso de infecção complicada que tivesse problema para tratar. O Kelly, ela fez essa cirurgia há quanto tempo, doutor? A da Kelly tem 4 meses. Quatro E ela meses vai de. ficar quanto tempo em manutenção, podemos dizer assim? Ou qual o termo técnico? Ela é mais intenso no primeiro mês, né? Que a gente vai fazendo os curativos iniciais, até ir tudo cicatrizando. E aí, mas logo nesse primeiro mês, ela começa o apoio com uma prótese teste e vai progredindo até o osso e osteointegrando. Com o passar dos primeiros meses, ela já começa a pisar com o peso total do corpo. Agora, atualmente, ela anda sem muleta, sem nada, tá uma ótima mobilidade, tá sem dor. E a ideia é que nós vamos acompanhá-la 5 anos, tá? Tudo que ela tiver de queixa, problema, tudo vai se referir aqui para a gente, para a equipe, a gente vai dar todo o respaldo aqui no hospital. Bom, a rota do turismo, a gente é assim, a gente gosta de ver para crer. Por Uhum. isso, ela foi até o senhor e agora nós queremos ouvir da própria Kelly como ela está sentindo, Kelly, como você está sentindo o pós-operatório e como foi esse momento,
esse divisor de águas, podemos dizer assim? Oi, boa tarde, Adriana. É um prazer falar com você novamente. Para mim, está sendo um divisor de águas. Eu fiz uso 3 anos, né, da prótese de encaixe e joelheira, né? E na época eu até me adaptei bem com a prótese, né? Voltei a trabalhar, tudo. Só que eu tinha um problema bem chato que era de ter bolhas, né? E o problema com o encaixe. Eu tinha que, pelo menos nesses 3 anos, eu troquei 4 vezes de encaixe, porque eu emagreci, eu engordei, eu tinha muito problema com suor, uma coisa que me incomodava muito, aquele suor, sabe? Aquela borracha. Como eu trabalho o dia inteiro, tipo, eu ficava 8 horas por dia com a prótese. Quando eu chegava em casa, que eu tirava, a minha perna, daqui da altura da coxa até no coto, ela estava cinza, cinza. Se eu passasse a unha, virava bolha. Eu não podia coçar esse local, essa região de jeito nenhum. E é uma coisa que me incomodava muito. Eu fiquei, nesses 3 anos que eu usei a prótese convencional, eu me afastei do serviço umas 5 vezes, fiquei 10 dias em casa para sarar essas bolhas, né, que a prótese causava. E hoje eu fiz a osteointegração. O dia que eu internei, no dia 22 de setembro, eu operei no dia 23, né? E eu fui para o centro cirúrgico e falei, meu Deus, acabou o encaixe a joelheira, eu nem acredito que eu não vou usar mais. E graças a Deus a cirurgia foi um sucesso, foi muito tranquilo, dor quase nada, foi muito tranquilo, a minha recuperação foi ótima. Hoje, a sensação que eu tenho, a palavra que me define é liberdade. Eu eu uso a prótese, um sistema muito prático de encaixe, eu não tenho nada acoplado assim na minha perna que comprime minha perna, minhas pernas estão livres, né? Minha coxa, meu coto está livre. E eu não tenho mais problema com suor, não tenho problema com bolha, com machucado. Então, para mim, está sendo maravilhoso. O que me define realmente é liberdade. Custos também, acabou, não tenho mais custo com liner de joelheira, que é caro, não é barato manter, né, uma prótese, eu brincava, eu costumava dizer que eu comprava a minha acessibilidade, né? Porque se você não tiver condições financeiras para você estar trocando de 7 a 8 meses a joelheira e a cada 1 ano e meio, 2 anos o liner, você não consegue ter uma qualidade de vida. Agora, entre a prótese com encaixe e joelheira e a ossa-integração, a minha qualidade de vida melhorou 10 vezes mais. O meu caminhar é muito melhor. Eu tenho uma sensação tão perfeita de que é a minha perna, assim, eu não sei explicar. Eu piso com a planta dos meus pés, o pé, ele é um material, né, de bipartido, de fibra, como que é? Com doutor de carbono, né, doutor? E tem a capa de borracha. Porém, por o ferro ser ligado no osso, a sensação que eu tenho é que eu estou pisando com os meus 2 pés. É incrível, eu não sei explicar para vocês, mas assim, eu não tinha essa sensação desde quando eu tinha 14 anos de idade, quando eu sofri meu acidente. Porque quando eu voltei a andar do acidente, eu tinha o tendão encurtado e eu andava com as pontas dos pés. Então, eu sofria muito, eu não tinha a batata da perna. Então, eu não tinha mais essa sensação de pisar com a planta dos 2 pés e sair andando certinho. Nem a prótese convencional com encaixe e joelheira me deu essa sensação que a osteointegração está me dando agora. E assim, é maravilhoso. Eu lembro É. que você foi responsável da gente estar criando alguns projetos de acessibilidade aqui na cidade de Sertãozinho. E você Sim. fazia passeios nos nossos parques, nos nossos
locais, e você falava assim, Adriana, aqui é muito difícil, aqui é impossível. E Hoje, você tem mais segurança de estar andando nesses ambientes? Pode. Rodri, quando nós nos reunimos para montar aquele projeto de acessibilidade no Parque Linear, eu visitei vários lugares aqui de Sertãozinho, Parque Linear, Prainha, o Cristo, e eu pude observar e sentir na pele a falta de acessibilidade, né? E na época eu usava a prótese convencional, que é com encaixe, liner e joelheira. E eu era bem adaptada, né? Apesar de vez em quando ter as lesões, mas eu estava muito bem adaptada, então não tinha tanta dificuldade, mas foi difícil. O Parque Linear tem uma rampa tão íngreme que é impossível uma pessoa de idade, um cadeirante, descer ou subir aquela rampa. Uma pessoa com deficiência. Então a pessoa não consegue ir no lago. Hoje, Hosta Integrada melhorou? Melhorou. Melhorou quanto? Pouco. Por quê? Mesmo Hosta Integrada, eu não deixei de ser uma pessoa com deficiência. Eu não deixei de não precisar de ter espaços com acessibilidade. Um lugar com pedrinhas é ruim. Um lugar que seja íngreme é péssimo para mim, para qualquer outra pessoa PCD. Pessoas que têm problema de baixa visão, que é o cego, né? A prainha não tem piso tátil, o Parque Linear não tem piso tátil, nenhum lugar aqui né, que é de público, de lazer, tem acessibilidade, tem piso tátil, tem realmente a acessibilidade para a pessoa com deficiência, para a criança com deficiência, para o cadeirante, para o idoso, para o amputado transtibial femoral ou para um lesionado da coluna, né? Uma pessoa que seja cadeirante. Então, a gente precisava, assim, o poder público, né? A prefeitura, os vereadores, os nossos políticos precisam urgente ter uma visão mais ampla quando for fazer projetos que beneficia a cidade e o povo, que beneficie todo mundo, não só as pessoas normais, mas todas as pessoas normais, inclusive nós PCDs, porque nós não deixamos de ser normal só porque somos PCDs, temos algumas limitações, então isso tem que ter um olhar, né, direcionado para isso. E um Sertãozinho, uma cidade tão linda, tão rica como ela é inadmissível ainda fazerem projetos como esse e não pensar na gente. Então a gente precisa, né, a gente precisa mudar esse pensamento aí. Doutor Nelson, Janeiro Branco, nós estamos trabalhando a saúde mental das pessoas. E a Kelly, ela falou uma frase aí que tem tudo a ver. Ela teve um acidente aos 14 anos e depois ela teve a sensação de não estar mais sentindo o pé com dor e hoje ela está tendo essa sensação. Faz parte da cura da saúde mental até da Kelly? Com certeza. E o projeto inclusive, ele visa essa parte também. Então, assim, com certeza essa parte da saúde mental faz parte. Então, como é que a gente avalia? É um projeto de pesquisa, né? Então, a gente tem testes de força, testes de laboratório de marcha, para ver como é a marcha antes e depois da cirurgia. Então, a gente testa o paciente, como ele chega, com a prótese dele, o jeito que ele está andando, o quanto ele tem de força, e tem questionários de qualidade de vida. Todos eles passam por avaliação aqui psicológica e com a equipe da fisioterapia daqui do projeto. E a gente faz uns questionários para saber qual é a qualidade de vida. Tudo são perguntas que incluem tudo, né? Humor, satisfação, felicidade, tudo. Depois ele recebe uma prótese com encaixe do próprio projeto.
para a gente uniformizar, porque alguns pacientes têm prótese muito boa e outros nem tanto. Então, será que seria a osteointegração que melhorou ou simplesmente que ele recebeu uma prótese melhor? Então, a gente repete todos os testes de novo com essa prótese nova antes da cirurgia. E aí, depois que ela faz a osteointegração e está reabilitada, a gente repete os mesmos questionários, as provas de função, e aí a ideia é comparar os 3 períodos, com as 2 próteses antes e com a cirurgia. E o que a gente tem observado também é uma melhora da qualidade de vida, do humor, da disposição. Então, com certeza, faz parte do tratamento. E tem um detalhe importante que a gente não falou, é da facilidade de colocar e tirar a prótese. Porque quando você tem uma prótese de encaixe, você tem muitas vezes que passar um gel, um álcool, fazer colocar o lime. Isso é um processo que demora um tempo. E às vezes os pacientes até evitam de colocar a prótese para pequenas distâncias, porque dá tanto trabalho para colocar, que ele prefere ou ir pulando ou ir com a muleta, né? Agora, com a osteointegração, o encaixe parece um encaixe com uma alavanca. Encaixa e fica pronto. Mas é muito fácil. Então, a Kelly já mandou vídeo para a gente que ela levanta, coloca a prótese e sai andando. É mais fácil do que pegar uma muleta. Então, isso também melhora muito a qualidade de vida, por consequência, vai melhorar muito a saúde mental, não tem dúvida nenhuma. Doutor, Bom, dá uma licencinha. Eu brincava, eu falava que eu era a tia do talco, porque eu gastava em média de 4 a 5 vidros de talco para poder colocar no coto, né? Para poder pôr, eu colocava o talco, tomava banho, talco, colocava o liner, né? E encaixava na prótese e a joelheira. E eu gastava em média de 4 a 5 vidros de talco por mês, se não mais. E assim, graças a Deus, agora eu não sou mais a tia do talco. Acabou, não sou mais a tia do talco. graças a Deus, e a médicos como o Dr. Nelson, quanto o outro companheiro de trabalho dele, a ciência e a tecnologia. Doutor, eu gostaria de agradecer imensamente ao senhor por essa entrevista e gostaria que o senhor deixasse aqui para a gente quais são os procedimentos, as pessoas que estiverem ouvindo essa entrevista, como elas podem entrar em contato e falar, opa, estou na lista de espera. E quando que vocês estarão, eu tenho certeza que em breve nós estaremos já concluindo esse número que vocês precisam, e quando que vai abrir uma nova turma, já estou pensando no futuro. Ok, Adriana. Então é o seguinte, bom, vamos fazer por partes essas palavras. Vou deixar um número de contato, aí você depois vai poder divulgar esse número. É direto com a enfermeira Gilbert, que ela faz parte do projeto científico, tá? E ela que organiza a lista, quem quer participar, ela entra em contato e organiza as consultas, que aí vão ser normalmente comigo mesmo, a primeira avaliação, para explicar o que vai ser feito, quais as etapas. Entrando em contato, ela vai agendar uma consulta aqui no Hospital das Clínicas, onde vai conversar comigo ou alguém da equipe, mas normalmente sou eu mesmo na primeira consulta. E aí eu vou avaliar o tamanho do coto, se tem alguma comorbidade. Por exemplo, pessoas diabéticas, elas podem participar, mas tem que ter a diabetes sob controle, porque senão é perigoso não cicatrizar e é uma série de coisas. Então, eu apresento aqui o que seria ou não contraindicação, o limite do tamanho do coto que seria possível fazer, e a gente conversa e vê se é elegível para participar do trabalho. Tá? Perfeito. Então, os critérios seriam esses, as etapas são essas, essa primeira entrevista comigo. Se tiver ok, fizer parte dos critérios de inclusão, a gente faz um termo de consentimento, e aí é programar as avaliações com o fisioterapeuta, mas é tudo daqui, da primeira já sai com tudo agendado. Legal. Ok? E aí, já tem projeto para os próximos anos? Nós precisamos concluir esse. A ideia é essa. Concluindo esse, a gente vai divulgar isso. A gente vai divulgar em congresso científico, a gente vai divulgar, vai publicar trabalho científico, publicar essa pesquisa. E tendo isso nas mãos, o primeiro passo é tentar realmente implementar essa tecnologia no SUS, porque aí vem o que eu te falei, se a gente consegue dizer que realmente é uma técnica melhor, o que pode acontecer é que a gente venha expandir isso, quem sabe, para fazer realmente
na criança, com outras que também precisam, algumas crianças têm amputação, principalmente por tumor, a gente possa desenvolver essa técnica desse outro lado. Mas eu não consigo te falar, ampliar uma segunda fase da pesquisa com mais participantes, porque eu dependo do resultado dessa para talvez nem ser pesquisa depois, ser realmente uma tecnologia implementada e a gente abrir para muito mais pessoas, não ser outro número limitado. E você tem um prazo limite de até quando as pessoas podem fazer a inscrição? Não, um prazo limite para as pessoas se inscreverem, não. Eu tenho um prazo para concluir o projeto, que inicialmente qual que é? 3 anos desde que começou. Nós estamos entrando no 2º ano agora. Só foi Perfeito. 1 ano da pesquisa. E a gente está bem no prazo, porque a gente operou, teoricamente, 1/3 dos participantes até agora que eu preciso operar. Eu posso estender o prazo, mas vai depender do número de participantes. Se eu atingir os 30, a gente termina antes dos 3 anos. Perfeito. Bom, okay? Eu tenho certeza que a partir do momento que a gente divulgar isso, as pessoas querem uma melhoria. A Kelly já deu o depoimento dela e eu tenho certeza que os demais que fizeram essa cirurgia estão tão satisfeitos quanto ela. Eu desejo sucesso para essa pesquisa do senhor. Deixo a Rota do Turismo sempre aberta aqui à sua disposição. Precisou de qualquer coisa, vou estar encaminhando também para os meus colegas jornalistas, porque eu acredito que quanto mais a gente divulgar, melhor. E nós queremos um país mais acessível, com mais qualidade de vida. Muito obrigada e que Deus te abençoe, viu? Amém, obrigado. Estou sempre à disposição. Obrigada, até mais. Obrigada, Adriana. Beijo. Beijo, gratidão. Tchau, tchau. A Rota do Turismo nasceu para você, mulher, que ama viajar e descobrir o turismo regional brasileiro. Também é um canal de comunicação para as mulheres unidas, aquelas que sentem prazer em ver o sucesso de outras mulheres. Tenha todas as notícias na palma da sua mão. E se você quiser mostrar o seu negócio, saiba que aqui é o local perfeito para você. Rota do Turismo. Aqui você atrai mais pessoas para o seu negócio. Rota do Turismo, o canal de comunicação do turista conectado.